Acabou, dia 12 de dezembro de 2025, acabou a gestão mais nefasta e mais catastrófica da história do esporte. Yuri Romão apequenou o esporte. O esporte passou a ser um time de Série B. O esporte passou a ser um time desrespeitado em todo o Brasil. O esporte passou a ser um time saco de pancadas. Todo mundo bate na gente. A gente perdeu para o Santa Cruz nessa temporada, no Arruda. Perdemos para o Náutico na Ilha do Retiro. Perdemos a Copa do Nordeste para o Ceará. Perdemos a Copa do Nordeste para o Fortaleza. Fomos a piada do Brasil, a chacota internacional em 2025 em todos os campeonatos. No ano que a gente gastou 60 milhões de reais. Então assim, Yuri, a sua gestão não salvou o esporte. A sua gestão não colocou o esporte em outro patamar, positivamente falando, financeiramente e no aspecto futebol. Não, 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 não. A sua gestão apequenou o clube. Você, Yuri, destruiu o esporte financeiramente e você destruiu o esporte no futebol. A moral você destruiu, você acabou com a moral de qualquer torcedor do esporte. A gente tem que ficar ouvindo piadinha de torcedor do Santa Cruz e do Náutico. A gente tem que ficar ouvindo piadinha de torcedor do Fortaleza, do Ceará, a todo momento. Porque você desmoralizou a história do Sport Clube do Recife. Campeão de Série A, campeão de Copa do Brasil. Que sempre fez boas campanhas na Série A, ou pelo menos campanhas de competitividade. Mas a sua gestão afundou o esporte de tal modo que quando a gente voltar para a Série A, todo mundo vai ficar pensando, cara, a cada ponto conquistado, velho, a gente tá mais próximo de chegar a 17 pontos. Nossa régua, o sarrafo, não é 45 mais não, é 17 pontos. Quando a gente passar de 17 pontos, a partir de agora, até o final da minha vida, eu vou lembrar, e não só eu, todos os rubro-negros vão lembrar da sua gestão. Ó, conseguimos agora alcançar 17 pontos. Daqui a 50 anos, na Série A, quando a gente chegar a 17 pontos, a gente vai lembrar, olha aí, a marca da gestão nefasta de Yuri Romão. Ninguém vai esquecer dessa sua gestão não, Yuri. A sua gestão está eternizada em todos os lares e corações rubro-negros. Até o fim da vida, todo mundo vai lembrar da sua gestão nefasta. Vou além. Daqui a 200, 300 anos, se existir mundo, se existir planeta Terra, todo mundo vai lembrar. Qual foi o pior presidente da história do esporte? Yuri Romão. Qual foi a pior campanha da história do esporte na era dos pontos corridos? 2025, na gestão nefasta de Yuri Romão. Então assim, Yuri, saiba de uma coisa. Você foi o pior presidente da história do esporte. E outra, se eu fosse você, se você diz tanto amar o clube, que você era torcedor da arquibancada frontal e tudo mais, que frequentava a Ilha do Retiro, que aparentemente isso é tudo balela e mentira, mais uma das várias mentiras que você contou pro torcedor. Se eu fosse você, primeiro, eu andaria de cabisbaixo na rua. Até o final da minha vida, eu andaria cabisbaixo. Porra, que gestão que ridícula que eu fiz, hein? Eu apequenei o clube que eu tanto amo. Ou que eu digo amar. Que história ridícula eu fiz em 2025, hein? Eu gastei 60 milhões de reais no mercado da bola. Pra no mesmo ano, em outubro, novembro, cortarem a luz lá da sede da Ilha do Retiro. A sede é essa que nem teto tem. Essa foi a sua gestão. Então, primeiro, eu andaria cabisbaixo, cabeça baixa. Eu não conseguiria andar com a cabeça erguida como se eu tivesse feito um trabalho minimamente digno e decente com a história condizente com a história do Sport Clube do Recife. Então, assim, Yuri, pode ter certeza absoluta que o seu nome estará e está eternizado na história do esporte. Negativamente. Você quebrou todos os recordes da história do clube negativamente. Primeiro, mais uma vez, a gente foi vice-campeão para o Ceará e para o Fortaleza. A gente passou a ser chacota dos cearenses. Segundo, a gente esse ano apanhou de todo mundo, de todas as divisões possíveis e inimagináveis. Terceiro, a gente passou 2022, 23, 24 e 25 na Série B. Ah, 25 o Sport jogou a Série A. Jogou a Série A o tempo todo na lanterna, já figurando e caminhando o passaporte para a Série B da próxima temporada. Então, assim, o Sport jogou as 4 temporadas da sua gestão na Série B. O Sport passou a ser um time de Série B.
O Sport passou a ser um time desrespeitado em todo o Brasil. O Sport virou até manchete mundial da sua gestão nefasta quando cortaram a luz. Então, assim, a sua gestão que se gabava ter um bom desenvolvimento no aspecto financeiro e administrativo, tudo caiu por terra. O Sport deve conta de luz da sede da Ilha do Retiro, o Sport deve contas de luz no plural lá no CT, o Sport deve a uma empresa que fornece andaimes. Esse foi o nível. Daqui a pouco o Sport tá devendo a água, o botijão de água que é 4 ou 5 reais, daqui a pouco o Sport tá devendo. Esse é o nível da sua gestão. O Sport deve a vários jogadores, passou a dever direitos de imagem de vários atletas nos últimos 2 meses. O Sport passou a dever funcionários. O Sport deveu parcelas de Ramon Menezes. O Sport deveu Léo Pereira. Parcelas ali de Léo Pereira que não foram quitadas ainda. O Sport deve a todo mundo. E cai para a Série B com a terra arrasada. E todo torcedor do Sport está com medo de cair para a Série C por causa da sua gestão nefasta, que infectou, infelizmente, todo torcedor do Sport está mais pessimista, cabisbaixo e tendo que aceitar a tiração de sarro do Santa Cruz e do Náutico. Essa foi a sua gestão. Mas agora vamos entrar lá no ano de 2022. A sua gestão nefasta formou um dos piores elencos da história. Aquele elenco ali foi salvo por ter um Juba lá no ataque, foi salvo por ter um Rafael Thierry Sabino, que aí foi de outras gestões, né, de gestões anteriores, que ainda ficaram aqui no clube. E é 3-4 gato pingado. O Sport 2022 foi vice pro Fortaleza. Na Série B ficou, na Série B na 6ª, 7ª colocação. Uma das piores campanhas do Sport aí recentes na Série B, que normalmente o Sport batia e voltava para a Série A. Não era o time que ficava 2, 3 temporadas na Série B, não. Mas a gente vai passar o nosso pano. 2022, a gente pode passar o nosso pano, porque você também herdou gestões nefastas de Arnaldo Barros, de João Alberto Martorelli, que você faz parte dessa corja. Você faz parte dessa galera. Tem foto você abraçado com todos eles. Você aprendeu muito bem, né? Como destruir a história do esporte no futebol e como destruir a história do esporte no aspecto financeiro também. Você aprendeu muito bem com os nossos grandes mestres, João Alberto Martorelli e Arnaldo Barros, que ninguém suporta nem olhar a cara deles mais. Só que assim, o legado da sua gestão em 2022 foi Augusto Carreiras, que a janela pegando fogo no mercado da bola da Série B e ele estava lá em Amsterdã. Eu te amo por Aria, com a patroa lá em Amsterdã, quase que tirando sarro da nossa cara. Resultado, fiasco na Série B em 2022. Uma eternidade para contratar jogadores. Ficamos na Série B. Mas beleza, vamos passar o nosso pano. Tinha Cruzeiro, Vasco, Grêmio, Bahia. Vamos passar o nosso pano em 2022? 23 não dá para se admitir. Faca, queijo na mão, tapete vermelho estendido. E o Sport, mais uma vez, uma eternidade para tirar Augusto Carreiras. Uma eternidade para reformular o grupo de jogadores na janela de julho. Perdemos Luciano Juba, que recentemente foi convocado para a seleção brasileira. Perdemos Juba, uma das maiores joias da base do esporte, talvez a maior em relação à projeção de carreira e feitos no futuro é que a gente vai saber, de graça, por causa da sua gestão mentirosa e nefasta. Você de 22 para 23 falou que ia tirar Augusto Carreiras, depois dos fracassos da temporada em 22. O que é que você fez? Você continuou com Carreiras no esporte, mas você colocou um termo novo para Carreiras, né, como gestor. Eu nem sei qual foi aquele termo, nem me perguntem aqui. Era um termo ridículo, acho que era vice-presidente de competições de futebol. Você inventou um cargo para Augusto Carreiras continuar no clube, sendo que meses antes você falou que ele estaria fora. Você mentiu mais uma vez pro torcedor. Você mentiu no caso Juba. Você recusou os 4 milhões ali em julho para continuar com Juba até o final do contrato no finalzinho de agosto. E perdemos Juba de graça. Não lucramos R$1 com a saída de Juba pro Bahia. O esporte foi desmoralizado. Até nesse caso Juba, até hoje, o torcedor do Bahia zomba na nossa cara. Jubinha frete grátis. A cada gol novo que ele faz, a cada golaço que ele faz na Série A, a cada convocação, Jubinha frete grátis. O perfil do Bahia tira sarro da nossa cara. Em 23, perdemos a final da Copa do Nordeste pro Ceará. Cara, além de tu ser o pior presidente da história do esporte com méritos, porque tu é um incompetente
E você já admitiu isso pra todo mundo, que você não sabe nada de futebol e dando risadas pra todo mundo, como se isso fosse algo normal. E muitos até normalizaram isso na época. Eu não. Não é normal um presidente de futebol do Esporte Clube do Recife chegar pra todo o Brasil e falar: eu não sei nada de futebol não. É bizarro, cara. E tem gente que normalizou isso aí. Isso é que é o mais bizarro. Pois bem, sua gestão é tão incompetente que ela acaba sendo amaldiçoada por perder aquela Copa do Nordeste para o Ceará em 2023. Que você olha para o campo, para a bola, você fala: pô, o Sport merecia ser campeão da Copa do Nordeste, sem dúvidas. Mas a sua gestão é tão incompetente, é tão nefasta, que os deuses do futebol falaram: Yuri, você não vai merecer ganhar nada na história do clube, nada. Nem uma mísera Copa do Nordeste você vai merecer ganhar. Porque a sua gestão é de extrema incompetência e incapacidade de reconhecer os cenários que o clube está e de falar a verdade para o torcedor. Então os deuses do futebol amaldiçoaram a sua gestão pela incompetência que você mesmo plantou e acabou colhendo. Em 2023, a gente chegou a ter mais de 90% de acesso para a Série A. Estávamos na Série B. O que é que o senhor Yuri Romão fez? Não contratou os jogadores que deveriam contratar. Contrataram o Diego Souza, pô. Gordo, pesado, aposentado no INSS, vindo de 5, 6 meses de lesão. Você contratou, a sua grande gestão fez com que o Sport contratasse Diego Souza como a solução e a salvação daquela Série B. Anderson Moreira pediu para sair do clube. O que é que você fez? Não, Anderson, fique aqui. Você é o nosso novo Abel Ferreira. Anderson pediu para sair. Se Anderson saísse naquele momento, depois do jogo contra o Criciúma, chegasse um novo treinador, talvez o Sport tenha subido. Talvez o Sport tenha subido se fizesse contratações decentes. Mas foi Peglo, Michel Lima, Diego Souza aposentado. Essas foram as grandes contratações do Sport. Felipe, a bailarina. E o Sport acabou ficando mais um ano na Série B. Por causa da sua gestão nefasta. Era só empatar contra o Vitória, né? Pois bem. Depois dali Anderson meteu foi o pé. Sumiu do Sport, desapareceu. Por causa da sua gestão nefasta, viramos alvo de chacota do Vitória. Como chacota do Vitória, e a gente vai perder o título pro Vitória, não só perdemos o título, como também o acesso. Como chacota do Vitória, do Bahia, no caso Juba, do Fortaleza e do Ceará, pelos vice-campeonatos da Copa do Nordeste. 4 alvos de chacota já, tá? Beleza. Vem 2024. Conseguimos subir depois de investir 20 milhões de reais. Nunca se precisou gastar 20 milhões na história da Série B para subir para a Série A. Nunca, em momento algum. Subimos. Mesmo com as suas incompetências, acabamos subindo em 2024. Beleza. Vamos passar um certo pano para 24? Vamos ponderar um pouco? Beleza. Subimos. O principal objetivo da temporada foi alcançado. Mas o que é que a gente conquistou de título importante? Nada, né? Nem uma mísera Copa do Nordeste mais uma vez. Em 2024, a gente sequer conseguiu chegar na final. Só que assim, vem 2025. E qualquer elogio à sua gestão no aspecto administrativo, que até de certo modo fazia sentido, pela questão da reestruturação financeira do esporte, a recuperação judicial, que o clube meio que decretou falência, né? A recuperação judicial é praticamente isso, para renegociar suas dívidas. Só que eu nunca caí muito nessa balela, nessa pataquada, porque o Sport desperdiçou 3 anos na Série B com a sua gestão. A cada temporada na Série B é 50, 60, 100 milhões de reais que o clube joga na lata do lixo. Então só aí seria 150, 200 milhões de reais que o Sport jogou ao longo de 3 temporadas. Então a questão financeira, que ele era um ótimo administrador, já nem fazia mais tanto sentido, por várias temporadas que a gente passou na Série B. Que não condiz com a história do esporte. Mas você apequenou o esporte. Você tornou o esporte um clube de Série B. Só que aí vem 2025. E a partir daí o resto é história. Não preciso dizer mais nada. 60 milhões de reais no mercado da bola. O ano de maior investimento na história do clube. 15 Carlos Alberto, 9 Matheus Alexandre. 17 milhões num volante de 29 anos de idade. Isso é uma aberração da natureza. Você fazer isso é uma aberração. É cuspir na cara do sócio torcedor do esporte que votou e depositou as fichas e a confiança em você, Yuri. É cuspir na cara de cada sócio torcedor. Fora as mentiras, né?
que você mente compulsivamente para o torcedor. Bom, além desses 60 milhões de reais, a gente volta para o campo. Copa do Brasil, eliminação pro Operário de Várzea Grande. Copa do Nordeste, eliminação pro Ceará em plena Ilha do Retiro. Campeonato Pernambucano, fomos humilhados contra Santa Cruz, Náutico e Retrô. A gente ganhou o Pernambucano sendo humilhado em plena Ilha do Retiro. Tem mais o que aqui? Campeonato Brasileiro da Série A, 17 pontos em 38 jogos. A pior campanha da história do clube, a pior campanha da história do Nordeste, a pior campanha da história de Pernambuco. É bem o reflexo e o retrato da sua gestão, que é a pior gestão da história dos principais clubes do Nordeste. Pegando os 5 ali, né? Fortaleza, Ceará, Bahia, Vitória e Sport. Eu acredito que a sua gestão foi a pior gestão da história do esporte. Nunca se gastou tanto em contratações e nunca se colheu tantos feitos negativos. Cara, o que falar, hein? Passamos 19 jogos sem saber o que é vencer uma partida, juntando Copa do Nordeste, Série A e Copa do Brasil. Campeonato Pernambucano também, na verdade. 19 jogos, o maior recorde da história do clube. O clube nunca passou tanto tempo sem saber o que é vencer um jogo. E agora o Sport já está a 16 jogos sem saber o que é vencer, tá? 11 derrotas consecutivas. O clube nunca passou por esse recorte de um jejum tão grande de vitórias. 11 derrotas seguidas. Isso é culpa da sua gestão, que deixou o César Lucena aí. E ninguém sabe ainda o que é que César Lucena ainda faz no Sport. Apanhou 9 jogos seguidos só com César Lucena. E falamos que isso muito provavelmente iria acontecer. Era a chibatada uma atrás da outra. Essa foi a sua gestão nefasta, Yuri. Você apequenou o esporte. Todo torcedor do esporte, repito, está com medo de como é que vai ser o esporte em 2026. Porque o esporte termina o ano, basicamente, tendo que sobreviver da antecipação de dinheiro da liga e rezar para que Zé Lucas seja vendido. Se Zé Lucas não for vendido, ao longo dos próximos meses, a gente vai fazer uma campanha de uma possível queda para a Série C. E um dos principais culpados é o legado da sua gestão nefasta. Um dos principais culpados é você. Independente de quem for assumir o esporte a partir do próximo dia 15. Com certeza, se o esporte cair para a Série C, um dos principais culpados vai ser você. Porque você infectou. Você, infelizmente, Yuri, você infectou o esporte, as entranhas do esporte em todos os aspectos. Financeiro, psicológico, no campo, em todos os aspectos. No psicológico do torcedor, né? Que está com medo, amedrontado de como é que vai ser a próxima temporada. E mais uma vez, se o Sport cair para a Série C, eu espero que isso não aconteça e eu acho que isso não vai acontecer, pode ter certeza absoluta que foi por causa da erva daninha que você acabou colocando ali nas raízes do clube, que acabaram sendo impregnadas e infectando toda uma árvore. Essa árvore do esporte que gerava frutos positivos para o seu torcedor, ou de um pingo de dignidade, agora oferece maçãs podres para o seu torcedor, que todo mundo tem que comer aqui, ó, todo dia, fazendo cara feia. Sou torcedor do esporte, todo mundo tem orgulho de dizer que torce pro esporte? Sim, até essa temporada. A gente continua batendo no peito e falando, é esporte, aqui é esporte. Mas ao mesmo tempo, a gente anda nas ruas cabisbaixo, com vergonha, por causa da sua gestão, que nos apequenou como torcedor, que apequenou a história do esporte. Isso aqui é só a ponta do iceberg, tá? 2025 foi o pior ano da história do clube de forma disparada. Ah, mas já teve um ano que o Sport quase caiu para a Série C. Meus amigos, vocês não entenderam ainda não, foi? Vocês ainda não entenderam, né? A gente nunca apanhou tanto na história do clube. Nunca apanhamos tanto. Nunca a gente foi alvo de chacota de todas as equipes do Brasil. E mais uma vez, financeiramente, terminamos terra arrasada. Temos que torcer para que Zé Lucas seja vendido por 70, 80, 90 milhões de reais para salvar a próxima temporada. Para salvar a pátria. Nunca apoiamos tanto, gente. Nunca passamos um jejum tão grande de vitórias. Então, assim, pode ter certeza que esse é o pior ano da história do esporte em 2025. Menos mal agora que Yuri Romão saiu. Agora o esporte pode voltar a conquistar algo. Algum título de Copa do Nordeste,
pode conquistar até uma Série B, seria bem simbólico, né? Depois de um ano da saída de Yuri, o Sport voltar a conquistar algum título minimamente relevante. Enfim. Bom, gente, eu fico por aqui porque o vídeo já tá muito longo, mas vale a pena porque esse vídeo aqui vai ficar eternizado para colocar e trazer à tona essa gestão e todos os feitos negativos dessa gestão nefasta de Yuri Romão, que apequenou o esporte, infelizmente. O esporte sai bem menor na sua gestão. Que o final da Série A, né, termina com alguns jogos símbolo, né? O Sport acabou sendo rebaixado no jogo contra o Flamengo, que Yuri Romão acabou vendendo mando de campo. E ele falou que não tinha vendido mando de campo nenhum. E seu vice-presidente, Rafael Campos, que é outro mentiroso. E Guilherme Falcão, que a gente não pode esquecer também, não. Fizeram parte dessa gestão nefasta. Então, assim, velho, o Sport foi rebaixado justamente contra o Flamengo, quando acabou vendendo mando de campo, que toda hora fica naquela rivalidade de 87. O Sport acaba caindo matematicamente nesse jogo. E na penúltima rodada perdeu contra o Bahia, tornando a pior defesa da história do Sport na era dos pontos corridos. Mais de 71 gols sofridos. Essa foi a gestão nefasta de Yuri Romão, tá? Bom, gente, eu acho que eu fico por aqui. O vídeo já tá bem longo. Todos os torcedores rivais estão tristes. O dia amanhece triste com essa notícia, que Yuri Romão oficialmente está de saída do esporte, tá? Para o torcedor do esporte é um dia de felicidade, que ele está fora para nunca mais pisar aqui na Ilha do Retiro. Bom, tudo que eu trouxe aqui, tá, gente, é um compiladão geral. Com certeza eu esqueci de mencionar várias outras coisas, mas isso aqui é meio que só a ponta do iceberg, porque tem muita coisa pior ainda, tá? Bom, espero que ano que vem seja um ano mais vitorioso para o esporte. Tamo junto, abraço aí pra todos vocês. Ainda bem que esse cidadão aí saiu do esporte.